Vamos ali em Marcos 14, 66. Pedro nega a Jesus. Esse é o nosso texto. Hoje eu quero levar em consideração aquilo que nós já vimos em outros textos também, que antecedem, desde o momento em que o Senhor Jesus disse a Pedro que ele o negaria. Desde o capítulo 14 mesmo, mas no versículo 27, quando Pedro é avisado, até esse momento quando Pedro realmente nega e cumpre aquele aviso de Jesus, né? Então eu vou ler esse trechinho, mas vou considerar tudo aquilo que a gente já viu anteriormente. Então vamos fazer a leitura. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Então esse é o nosso texto, nós vamos orar agora. Pai amado, pedimos que o Senhor coloque este evangelho no nosso conhecimento, no nosso entendimento, no nosso coração, na nossa vida, Senhor, para que te sirvamos melhor. Por Cristo Jesus, amém. Então os irmãos se lembram de aquilo que antecedeu, né, esse momento aqui. Eu espero encontrar mais os irmãos nas quintas-feiras, não aqui na igreja porque não tem, mas pelas nossas mídias, pelo Facebook, pelo YouTube. Tem falhado sempre né? As duas semanas que passaram, falhou o Facebook, vai para o YouTube. Se falhar o YouTube, vai para o Facebook, né? Porque eu tenho notado muita queda da participação dos irmãos. E nós estamos tendo uma continuidade, né, do Evangelho de Marcos, que é preciosíssima. Muito importante que nós aprendamos o livro, não só pedaços, mas o livro. Eu quero vocês na quinta-feira. E nós temos visto, então, esses trechos do capítulo 14 que antecedem esse que nós lemos, né? Que os discípulos, lá no Getsemane, né, já mais atrás um pouquinho, lá o Senhor Jesus, ele foi abandonado, né, pelos seus discípulos. Quando Jesus foi pego naquela traição do beijo de Judas, os discípulos fugiram. Só que logo depois, Pedro resolve seguir Jesus. Nós vimos isto, né, que Pedro seguia Jesus, mas seguia de longe. E agora ele vai disfarçadamente até onde Jesus está, mas ele fica ali observando de longe ainda, mas ele está ali no alpendre, né? No templo ali, naquela parte ali. Jesus então está sendo interrogado perante o sinédrio. Então os sacerdotes, eles estão ali questionando Jesus, como nós vimos na quinta-feira. E agora Pedro está ali também, ele foi seguindo, ele está lá, mas ele está de longe, disfarçando para ninguém reconhecer, e as pessoas reconhecem Pedro
porque Pedro ia negando, né? Em outros evangelhos falam mais detalhes. E aqui, então, essa criada do sumo sacerdote, reconhece e diz: tu também estava com Jesus o Nazareno. E ele já tinha fugido, né? E agora, ele negou. Depois a criada mais uma vez: este é um deles. E ele negou. Depois eles estavam, pouco depois, os que estavam ali, já não foi mais essa criada, mas outras pessoas disseram, né? Este é um deles. Aliás, ele disse assim: verdadeiramente é um deles, porque também tu és Galileu. E aí Pedro começou a praguejar, presta atenção nessas palavras, praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Foi aí então que o galo cantou e ele se lembrou daquela previsão de Jesus. Quando Jesus falou para ele: você vai me negar? Jesus tinha falado antes, né? Que as ovelhas ficariam dispersas, porque o pastor seria ferido e tudo mais. E aí Pedro falou assim: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. E os discípulos iam na mesma onda dele. E aí Jesus falou assim: você vai me negar antes que o galo cante 2 vezes. E ele falou assim: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Tá. Então Pedro, logo em seguida, não só abandona Jesus, como também Pedro agora nega Jesus. Bom, isso é conhecido de todos nós. Nós sabemos que o que Pedro fez, isso é extremamente conhecido de tantas pessoas, mesmo aqueles que mal conhecem alguma coisa do Evangelho, também conhecem, sabem, né, da traição de Judas. Antigamente tinha aquela tradição de fazer um boneco de Judas e malhar, né? E tem também a negação de Pedro, que também é uma traição. Também é uma traição. Então, você vê que Pedro era aquele homem que, quando Jesus perguntou: quem eles estão dizendo que eu sou? Eles dizem isso. E vocês? Pedro se adianta e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E no Evangelho de Mateus nós temos Jesus dizendo: Deus te revelou, foi o Pai que te revelou. E logo em seguida, né, quando ele fala: não, o Senhor não tem que morrer não. Aí Jesus fala para ele assim: arreda Satanás. Então você vê que contradição, né? Quantas coisas boas e ruins saem de uma mesma pessoa. E nós aprendemos naquela ocasião que nós não podemos julgar alguém por uma atitude, por algo na sua vida, isolado. Que nós devemos ver os frutos como um todo. E que pessoas também crescem, como Pedro ainda vai crescer. Mas isso é tão feio, né, aos nossos olhos, ver alguém negando Jesus. O problema é que nós podemos também cair nesse pecado. Também podemos cair nesse pecado. E eu quero mostrar para vocês, primeiramente, como que esses vários trechos do capítulo 14, começando lá do versículo 27, eles se encaixam entre si. Nós fizemos muitas vezes isso ao estudar o Evangelho tanto de Mateus como de Marcos, antes de tirar as lições para as nossas vidas. Nós vimos como que é a leitura, o Evangelho, né, do começo ao fim, como que as partes vão se encaixando, que a gente lê muito trecho e quer tirar a lição de trecho, mas às vezes a lição está no grande. Tem lições no grande também. Tem aprendizado e tem teologia na forma como cada cenário é colocado um após o outro nos Evangelhos. Então eu quero pedir, você já achou aí, Tiago? Põe para mim a primeira página, só a primeira página. Eu creio que não dá para todo mundo ler. Daqui onde eu estou, eu consigo ler. Não sei, um ou outro, quem sabe, consiga. Mas não é a finalidade aqui, o meu propósito não é que você consiga ler. Eu só quero mostrar para vocês algumas coisas que vai dar para vocês lerem. Vocês estão vendo aí algumas cores diferentes, certo? Essas cores, cada cor é uma pessoa diferente que fala. O que está em preto é o narrador mesmo. Então o que está em azul é Jesus, tá? E isso dá uma aproximação aí. Nós podemos ver que Pedro está sempre naquela cor, tá?
Pode fechar e deixar ali. E eu anotei, né, eu passei aquela faixa. Quem está em casa está vendo também, né? Eu passei aquela faixa amarela ou vermelha, certo? Essa faixa que está amarela se refere a Pedro, com o nome dele, um pronome. E aquela que está de vermelho é Judas, certo? Judas, o nome, ou aqui embaixo o traidor, tudo bem? Isso. Eu só quero mostrar para vocês esses trechos. E quero explicar como que eles se comportam nessa parte do Evangelho. Veja só. A primeira coluna que está aqui é o quê? Quando Jesus prediz que Pedro o negaria. A segunda parte é o Getsemane, essa maior aqui. A terceira parte é a traição de Judas, quando ele chega para dar o beijo em Jesus. A quarta parte é Jesus perante o Sinédrio. E a última parte é a negação de Pedro em si. O que eu quero mostrar para vocês com isso? Veja só. Deixa eu mostrar para vocês, fazer vocês perceberem, por isso que eu anotei. Vocês podem enxergar o geral, não precisa enxergar as linhas, que eu já expliquei o que é que está ali. Na primeira coluna, na segunda, pula a terceira, na quarta e na quinta, Pedro está presente. Naquela do meio, não. Na primeira coluna, Jesus prediz a negação de Pedro. Na última, Pedro nega Jesus. Na segunda, Jesus perante o Pai, em oração. Na penúltima, Jesus perante o Sinédrio, sendo julgado. E na do meio, Judas traindo Jesus. Tá? Na primeira parte, Jesus é acolhido por Pedro e por todos com palavras. Na última, Jesus é abandonado com palavras. Jamais farei isso. Nunca conheci esse homem. Então veja que não é que Pedro não está aqui no meio. É que onde deveria ser Pedro, ele nem menciona Pedro. Eu acredito que de propósito. Porque ele quer excluir Pedro dessa coluna aí. Por quê? Porque ele quer colocar Judas em evidência. Note bem o seguinte. O Evangelho de Mateus não diz. Essa parte do meio é o seguinte. Aquela parte de baixo, separadinha lá, não. Aquele é o jovem que seguiu, né, que eu falei para vocês, que provavelmente seria João Marcos, o escritor da carta. Depois, no versículo 47, está escrito assim, ó, nisto, um dos circunstantes, aqueles discípulos que estavam ali com Jesus, sacando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote. Mateus também fala, é um deles. Marcos, como a gente está vendo aqui, fala, é um deles. Lucas também fala, um deles tomou a espada e João diz, foi Pedro. Então a gente sabe que foi Pedro. Porque o Evangelho de João diz, não Marcos. Mas também não importa quem foi. Não importa quem foi. Mas Marcos, sabendo que foi Pedro, porque afinal de contas, Marcos recebeu a palavra do Evangelho de Pedro, do apóstolo Pedro, certo? Para ele poder registrar. Não sei se Pedro tirou a dele, né? Não sei. Ou se ele realmente quis. Eu acredito que ele quis, realmente era propósito dele excluir Pedro dessa parte, pelo menos explicitamente, né? A gente pode até saber que foi Pedro, mas o que importa aqui, na minha percepção, é o contraste entre Pedro e Judas. Por isso, então, ele exclui dizer que foi Pedro, um deles, tal. E ele deixa em evidência Judas, que foi o traidor. Então, o que nós temos aqui? Duas colunas, primeiramente, com Pedro. No fim, duas colunas com Pedro. E uma no meio com Judas, fazendo um contraste e uma comparação entre Judas e Pedro. A traição de Judas e a traição de Pedro.
Quando na primeira parte Jesus prediz a negação de Pedro, Jesus é acolhido por Pedro e por todos com palavras. Por que isso é uma traição? Porque na última parte, Pedro nega Jesus e é abandonado com palavras. Na segunda parte, Jesus perante o Pai, Jesus é abandonado por Pedro na oração. Lembra que Jesus falava, mas nenhuma hora pode estar comigo? E olha que Pedro era um daqueles discípulos mais próximos de Jesus, juntamente com João e com Tiago. Jesus levou esses três para o Monte da Transfiguração, onde eles viram a glória de Jesus. Só que agora, ele leva esses três para o momento mais amargurado da sua vida, que foi aquele momento no Getsemane. Eles tiveram o privilégio e o gosto de estar lá no Monte da Transfiguração, mas eles também tiveram que passar pelo Getsemane. Mas eles não conseguiram orar. Eles não conseguiram orar. Vigiai. Olha só como é que Jesus fala: Simão, tu dormes, não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ele disse isso para Pedro. Pedro deveria orar para não entrar em tentação. Você costuma orar para que você não entre em tentação? Ou será que quando a gente, não sei se você tem o costume de fazer em casa, né, a oração que o Senhor ensinou e que, portanto, diz, né, pede para Deus. Mas eu quero dizer, na tua oração, aquela que você faz, não aquela que você repete, mas aquela que você faz. Porque aquela que você faz, você coloca aquilo que realmente está no teu coração, ou está na tua memória. E quando é que está no coração? Quando é que está na memória? Quando é uma coisa realmente que você considera importante. E Pedro não conseguia. Pedro não entendia. Se ele entendesse a seriedade daquele momento, ele não conseguiria dormir também. Mas os discípulos, como os irmãos bem sabem, não estavam nem acreditando que Jesus ia morrer. Eles não estavam entendendo isso, essa necessidade que Jesus tinha de morrer. Então, aqui você tem o abandono. Jesus é abandonado por Pedro na oração. E no penúltimo bloco, Jesus perante o Sinédrio, Jesus é abandonado por Pedro pelo silêncio de Pedro. Por quê? Porque haviam testemunhas procurando dar um falso testemunho contra Jesus, para procurar prendê-lo, a buscar a morte de Jesus. Os sacerdotes queriam falsas testemunhas contra Jesus, eles não estavam conseguindo, até que forçaram Jesus a fazer uma prova contra si próprio. Por quê? Pelo silêncio. Porque aquela era a hora em que ele, que conviveu com Jesus, poderia testemunhar e dizer a verdade acerca de Jesus Cristo, mas ele se calou. Então ali ele traiu pelo silêncio. Então você vê o contraste entre a confissão de Pedro lá atrás e o silêncio dele aqui. Ou até as palavras de Pedro lá atrás e as palavras de Pedro um pouco mais à frente aqui, quando ele nega Jesus. O silêncio por não testemunhar e a negação com as próprias palavras. Veja o contraste, né? No meio central é a traição em si, Judas. E nas laterais, a moldura de Pedro, falando que jamais faria isso e fazendo exatamente aquilo que Jesus previu. Judas é o traidor assumido. Pedro é um traidor inconsciente. Só quando cai a ficha, quando o galo canta a segunda vez, ele percebe, ele se lembra das palavras de Jesus, é que ele se, diz aqui, né, caindo em si, desatou a chorar. Até então,
ele era o traidor inconsciente. Mas um crente, nos dias de hoje, pode ser um traidor inconsciente. E é isso que eu quero dizer aos irmãos, para que nós não sejamos. Porque Pedro ouviu as palavras de Jesus, mas ele não creu, ele não entendeu. Ele entendeu que Jesus é o Cristo, mas não entendeu que o Cristo precisava morrer. Ele não estava entendendo que aquele silêncio e depois aquela negação é também uma traição. É também uma traição. Mas será que nós compreendemos? Ou será que é impossível que nós tenhamos traído o Senhor Jesus em algum momento? Sabe por quê? Porque nós também confessamos fé. Pedro confessou a fé diante de Jesus, mas não diante dos sacerdotes, não diante do povo, não diante de pessoas que servem o sacerdote. Nós que professamos a fé diante dos crentes, nós que chegamos aqui à frente e fazemos a nossa pública profissão de fé, podemos também ser traidores inconscientes, no momento em que nós silenciamos diante das oportunidades de testemunhar de Jesus. Eu acredito que ninguém chega a dizer: eu não acredito em Jesus, eu não sou crente. Eu acredito que nenhum irmão fala isso. Mas nós corremos o risco de trair o Senhor Jesus no nosso silêncio. Porque nós chegamos aqui e confessamos o Senhor, mas podemos fazer de tudo para que lá fora ninguém saiba disso. Ficamos suscetíveis à traição quando nós deixamos de orar. E a razão por que eu estou falando isso para os irmãos, Jesus falou para Pedro: ore para que você não caia em tentação. E nós apenas oramos para que sejamos curados ou arrumemos emprego. Eu não sei, eu tenho falado isso várias vezes aos irmãos, não sei se tem mudado a oração de alguém, mas lembre-se, olhem para as orações de Paulo que ele menciona nas suas cartas. Não que ele faça uma oração, mas que ele menciona qual é o conteúdo da sua oração. E ali ele diz: eu agradeço pela fé de vocês, eu agradeço pelo amor que vocês têm. E você pode notar que não tem coisa material nas orações que Paulo, ou pelo menos naquelas orações que ele relata à igreja, ele relata aquilo que ele acha mais importante das suas orações em relação àquela igreja. E ele tem tantas cartas, você pode olhar em cada uma delas no começo e olhar quais são as razões pelas quais ele ora. Ele agradece e ele também pede. O agradecimento dele é por coisas espirituais e os pedidos dele são por coisas espirituais. Por que prevalece nas nossas orações a oração para que eu seja curado, ou oração para que pelo meu emprego? Normalmente, não é errado nós orarmos por isso, mas falta, sabe o quê? Aquela necessidade de pedir para não cair em tentação, de pedir para que possa abrir a sua boca e dar o seu testemunho de Jesus. Aqueles que dizem eternamente que não sabem evangelizar, que pedir a Deus que um dia aprenda. A todos que têm dificuldade de entrar na presença de Deus em oração, pedir o auxílio de Deus para que seja alguém de maior oração. Aqueles que não têm compreendido a palavra e eternamente diz: eu não entendo a Bíblia, de orar para que conheça e compreenda mais a Bíblia, de ler a Bíblia em oração. Aqueles que têm notado, ou não têm nem notado,
seus pecados, pedir que Deus abra os seus olhos para que você possa ver e melhorar. Não é possível que nós passemos a vida pensando que somos santos, porque não somos. Que Deus nos permita enxergar os nossos erros para que possamos mudar, para que possamos ser transformados, para que possamos crescer, para que peçamos a Deus por aquelas coisas nas quais nós precisamos ser mudados, transformados e crescer como crente. Que possamos olhar para trás e olhar para o dia de hoje e dizer: eu melhorei como crente. Eu não sou santo, perfeito, no sentido de perfeito. Eu peco de vez em quando, mas eu melhorei. E você, daqui a um ano, se olhar para a sua vida, e a sua expectativa pelo que você faz hoje, pelo quanto você busca a Deus hoje, que a sua expectativa para daqui a um ano é estar bem melhor do que está hoje, na fé, no conhecimento da palavra, na sua vida de oração e no seu testemunhar de Jesus. Que Deus abra os nossos olhos com respeito ao amor ao próximo. Será que nós fazemos o que podemos fazer por aqueles que realmente precisam de nós? Será que realmente fazemos? Eu sei, tem muita gente que a gente não conhece, tem aqueles aproveitadores que vão passando de cidade em cidade, de assistência social em uma a outra, vão pegando passagens e indo e voltando, e não fazendo nada a vida inteira. Nós não conhecemos, mas e aqueles que nós conhecemos? Pensamos em fazer alguma coisa por eles, porque de repente o nosso pecado é a omissão, em omitir no bem. Vigia. Ora para que não entreis em tentação. Pedro teve uma tentação e ele caiu. Qual foi a tentação? Eu não quero morrer. Eu não quero ser preso. Eu falo que não conheço esse homem. Muita gente fala o seguinte, diante de uma situação parecida com essa: é que eu não tive escolha. Eu não tive escolha. Você acha que Pedro não tinha escolha? Pedro tinha escolha. Mas ele cresceu. Ele não ficou nesse estágio aqui. No dia seguinte ele era um homem melhor. No mesmo dia ele já era um homem melhor um pouquinho. Porque ele pelo menos chorou. Será que nós choramos pelos nossos pecados? Quando ele caiu em si, ele desabou a chorar. Desatou a chorar. Será que nós pelo menos choramos pelos nossos pecados? Lembra que Jesus falou: bem-aventurados os que choram? Crente chora por causa do que será? O apóstolo Paulo, quando estava preso, não pediu, não escrevia carta dizendo: orem para que eu saia daqui, mas orem para que eu tenha sempre a ousadia de falar da palavra, independente das consequências. Qual foi a consequência de Pedro? Pedro aprendeu. Pedro aprendeu. Qual é a característica de estar cheio do Espírito Santo? Quando é que você sabe que alguém está cheio do Espírito Santo? Pelo testemunho que dá na sua vida, porque ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O Espírito Santo capacita para sermos testemunhas de Jesus. É o nosso testemunho que nos diz o quão cheio do Espírito Santo nós estamos. Testemunho de vida, mas não é só de vida não, é de falar. Porque todo aquele que no seu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, e com a sua boca confessá-lo como Senhor, será salvo. Não existe pregar só com a vida. Não existe. Tem que confessar com a boca. Então nós precisamos orar para não cair em tentação. É uma tentação. Aqui Pedro caiu. Ele foi tentado e foi reprovado. Ele negou o Senhor Jesus. Ele tinha escolha. Sabe aquela pessoa que fala assim: e agora? Ou eu faço coisa errada, ou eu perco o meu emprego. Eu não tenho escolha. Você já viu isso? Você já sentiu isso? Você já pensou? Já falou isso? Você já ouviu alguém falar isso? Tem escolha ou não tem? Pedro aprendeu que tem escolha. Porque lá na frente, conta a história, não a Bíblia, mas historiadores,
os testemunhos, as tradições mais antigas, que Pedro teve que passar pela mesma morte que Jesus. Ele também foi crucificado. Só que diante daquela... Eram bandidos que eram crucificados assim. Eram bandidos. Mas o fato de que o Senhor Jesus morreu naquela cruz por nós, pagando os nossos pecados, essa imagem passou a ser sagrada. E Pedro imaginou o seguinte, segundo a tradição e os relatos mais antigos, que ele pediu então para que fosse crucificado de ponta cabeça, porque não achou-se digno de ser crucificado da mesma forma que o Senhor. Pedro aprendeu que tem escolha. Sabe, quando alguém fala assim, ou você faz isso errado, ou você está fora do trabalho, você está demitido, você fala assim, eu tenho a escolha de ser demitido. Tem escolha sim. Ou quando alguém fala assim, nega Jesus ou senão você morre, você não teve escolha? Você teve sim. Pelo menos duas, ou negar Jesus, ou morrer, você pode escolher uma das duas. Como não tem escolha? Que papo furado é esse? Por coisas tão banais, Jesus é negado, é traído por crentes que professaram a fé diante de crentes, como Pedro confessou diante dos discípulos e de Jesus. Mas diante de outras pessoas, ou diante de certas circunstâncias que me trazem prejuízo, não. Aí não testemunhou de Jesus, não declarou, não professou a sua fé. Então a palavra que eu quero deixar hoje para vocês principalmente é esse. Que nós saibamos dar testemunho. Não sabe? Então por que não orar por isso? Por que não orar por isso? Nós não temos isso. Outra possibilidade de seguir Jesus, senão com todo o nosso coração, com a nossa vida inteira, com esse momento de culto, e com o momento de trabalho, e com o momento de lazer, com o momento em família, na roda de amigos. Ou nós servimos Jesus em todo momento, ou nós não estamos aqui servindo Jesus. Que Deus trabalhe nos nossos corações com essa palavra, meus irmãos. E que a nossa vida comece a mudar hoje. De modo que a nossa expectativa, vendo o nosso dia a dia, fazendo diferente do que nós fazíamos anteriormente, possamos imaginar daqui a um ano, onde eu vou estar na minha fé, no meu testemunho, na vida cristã. Que Deus nos ajude.